faz ouvir essa voz, que te faz querer buscar Ele. Por quê? Porque você já entendeu que algo precisa ser dado. Só que entra a questão sobre dar esse fruto, o fruto do Espírito. E a palavra do Senhor, ela afirma claramente que somente aqueles que têm os mandamentos, a palavra do Senhor, somente aqueles que conseguem de fato viver esses mandamentos, não como um peso, não como uma lei, mas algo que flui, como a água que flui do seu interior, que vão herdar o reino de Deus. Porque o injusto, ele não vai herdar o reino de Deus. O impuro não vai herdar o reino de Deus. O adúltero não vai herdar o reino de Deus. E quando se fala em adultério, as pessoas elas pensam de uma maneira muito rasa, pensar em uma traição, mas não, a adulteração é tudo aquilo que eu tiro da forma original. Se eu pegar essa palavra e eu pregar para vocês de outra maneira, eu estou em adultério. Porque eu vou estar adulterando a palavra de Deus. Ele diz que a palavra é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí ele mesmo diz aqui em João, nos capítulos anteriores, que nós deveríamos comer da carne dele e beber do sangue dele. O que isso representa? Sangue é sacrifício, carne é a palavra. Ele se fez carne, habitou entre nós e se mostrou algo tangível, algo que se apalpa ali de fato, para que a gente pudesse ver que é possível seguir o caminho. Por quê? Porque Ele próprio é esse caminho. Deus, Ele enviou o Filho dele para fazer este caminho. Tanto que a palavra do Senhor vai afirmando lá no livro de 1 João, que todas aquelas pessoas que não afirmam que Jesus, Ele é o Filho de Deus, já são anticristos. Por quê? Porque é impossível nós nos achegarmos a Deus sem crer em Jesus, porque Jesus ele veio para mostrar o que é renúncia do seu eu, o que é renúncia da sua carne. E o tema de hoje é justamente o quê? Até que nada mais importe. E quando as pessoas não conseguem servir ao Senhor, porque tudo importa para elas. O que aqui nessa noite você pode trazer na sua mente que tem te importado a ponto de te impedir de prosseguir em estar nele e ele em ti? Porque não basta só estar nele, porque eu posso estar no caminho, como diz lá em Provérbios, há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são caminhos de morte. Aqui diz que ele vai fazer o quê? Tirar a vara que não dá fruto. E essa vara está onde? Na videira. Mas a videira, que é ele próprio, a palavra não está na pessoa. Então você pode estar no caminho, mas ele não está em você. Porque a palavra do Senhor afirma que pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Então, o que a nossa vida, a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso pensar, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, o que domina os nossos pensamentos? O que a gente se preocupa? O que importa de fato na sua vida? Se você está preocupado com as coisas terrenas, você ainda não entendeu esse até que nada mais importe. Porque ele mesmo falou, não é nós, não é o ser humano, foi ele que disse. Quem não estiver disposto a abandonar pai e mãe para ser meu seguidor, não é digno de ser meu discípulo. E olha que na palavra dele, ele mesmo afirma sobre honrar pai e mãe. Então, como assim ele mesmo disse que quem não estiver disposto a abandonar pai e mãe? Parece uma controvérsia, mas não é. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, se você está enraizado, você está apegado, você está conectado, você está ligado, conectado nas coisas desse mundo, seja família, filho, trabalho, emprego, esposo, seja o que for, você não vai conseguir seguir e servir inteiramente, porque as coisas desse mundo vai tirar o teu foco. E entendo
Se a gente não tiver essa mentalidade, essa consciência, a gente não vai conseguir perseverar até o final. Hoje mesmo eu estava analisando como o Senhor me disse: não tirem o joio, porque se vocês tirarem o joio no meio do trigo, vocês podem acabar arrancando o trigo. E o joio ele não produz nada, ele pode até fazer e ter aparência, mas não produz. E aqui é uma linguagem que eu estou falando com a igreja do Senhor. Vocês sabem o que é o joio? O joio é o que? As pessoas do mundo. E pessoas do mundo são quem? Não é em si o prostituto, o adrogado, quem está fazendo o que quer da vida. Não é. Mas é a pessoa que ela está enraizada no que é terreno, no que é passageiro. Pode estar na droga, pode estar no vício, pode estar na prostituição, mas ama mais o mundo. E quem ama o mundo não ama o Pai não está nele. Porque a palavra do Senhor afirma que quem ama o Senhor aborrece a sua carne, o seu eu, aborrece as coisas do mundo, odeia o mundo e o mundo nos odeia. Então, se o mundo nos aplaude, algo está errado. Porque as pessoas, elas têm ódio, elas têm ira de quem? De Jesus, da palavra, porque a palavra é a luz, e a luz veio para condenar as obras do diabo, veio para condenar aquilo que não vem da parte do Senhor. Glória a Deus. Então, se nós analisarmos, o tempo ele está tão se estreitando que hoje, antigamente, logo que eu tive convertido, eu postava muita coisa polêmica, mas muita vez eu tinha tipo semanas de convertida, meses de convertida, e eu não me importava. Eu simplesmente postava porque eu já via que aquilo era verdade. Hoje em dia eu me sinto muitas vezes pisando em ovos. Por quê? Porque agora não só eu continuo na luz, mas eu tenho discernimento espiritual, que muitas vezes aquilo vai afetar não somente o mundo, mas pessoas que são do Senhor, mas ainda não entenderam. Porque ele diz para crescer entendimento, graça, plenitude, para transformar nossa mente, o nosso mundo racional nele. E quantas vezes a gente vê o povo de Deus se degladiando, a gente tira por essas páginas do Instagram. Por exemplo, o André Valadão. O André Valadão é a polêmica da semana. Todo mundo, não sei se alguém aqui viu a pregação dele, mas quando você pega um corte daquilo que é falado, eu posso distorcer aquilo de uma maneira assim. Mas se você parar e atentar no contexto, não é só o que o texto diz, é o que o contexto fala. Eu não posso me basear numa frase apenas. Aqui tem um título do culto, até que nada mais importe. Mas nada mais importe o quê? Para o mundo, até que nada mais importe, pode ser: eu não estou nem aí para nada, eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. Mas para o povo de Deus, até que nada mais importe, é a minha carne, eu aborrecer a minha carne, a minha vida, aborrecer esse mundo, não andar mais conforme as concupiscências desse mundo. E a palavra do Senhor diz que muitos entram pela porta larga e poucos pela porta estreita. Então, por que o povo de Deus, muitas vezes, nós queremos nos encaixar? Ah, mas a minha mãe vai me rejeitar, o meu pai, o meu vizinho, todo mundo. Que o mundo te rejeite, mas que o Senhor não te rejeite. Por quê? Porque se o Senhor te rejeitar, você está perdido. E nem sempre aquilo que as pessoas concordam é aquilo que Deus ele concorda. Porque a maioria vai entrar pela porta larga. É o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes o povo ele vem com vãs filosofias dizendo: ah, mas a gente está aqui para ganhar o mundo inteiro e a gente vai fazer acontecer. Um dia eu pensei assim no meu início. Porque o Senhor dizia: pregue a palavra o tempo todo. E eu sabia que o Senhor tinha me dado esse dom. Então eu pensava: vou pregar para todo
projeto de mulheres, eu não falo ministério, eu sempre falo projeto, porque nunca foi o meu intuito fazer um ministério e liderar um ministério. O meu intuito era o quê? Juntar as mulheres, a gente aprender umas com as outras, eu ia ensinar a ser grupos. Essa era a minha visão. E eu jamais imaginei que ia ser da forma que aconteceu. Então, nessa visão, eu estava orando, jejuando e pedindo do Senhor, Senhor, me dá direção. Senhor, vai na frente, Senhor, me dá estratégia. E quando chegou o momento, eu tive foi num domingo, eu tive um sonho. E nesse sonho não era um sonho normal. Não era aqueles sonhos que Deus te dá um monte de simbologia, códigos e significados para te interpretar. Não, não era. Era realmente uma visão, um arrebatamento ali em corpo. E nessa visão, vou resumir. Eu entrava por um túnel. Esse túnel, ele era muito grande, assim, ele parecia assim, algo muito grande mesmo, era um túnel redondo. E quando eu passava por esse túnel, tinha várias letras gregas nele. E essas letras, elas piscavam, elas reluziam. E eu ia andando muito rápido, eu não andava, eu flutuava. E chegando no final desse túnel, eu estava como se fosse num lugar que eu ia ter que subir. E lá era como se fosse um banheiro, mas esse banheiro era um banheiro secreto, como uma passagem, um portal. E aí era como se esse banheiro se tornasse um elevador. E eu subia assim muito alto, acima de todo o prédio, acima de tudo. Eu só via o céu assim de frente, muito grande. E aí tinha uma janela muito grande. E nessa janela eu conseguia ver o céu. Ele era bem azul escuro. E eu não via nenhuma estrela nem nada. Era noite. E na hora apareceu uma estrela. Sabe aquela estrela, aquela que brilha mesmo assim, como se fosse de desenho, que é o formato de uma cruz, que ela tem um brilho assim, ela parece uma cruz? Era assim que eu vi. E na hora eu ouvi claramente a voz do Senhor. E a voz do Senhor disse assim para mim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que é o que está escrito na palavra. E quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei tentando ali assimilar. E eu vi que aquela estrela era Jesus. E quando eu percebi, eu como se rapidamente eu tivesse que voltar pelo mesmo caminho e fazer o caminho reverso. Quando eu fiz o caminho reverso, eu me vi na frente da igreja. E quando eu estava ali na frente, eu olhava assim para a igreja, né? Isso foi em 2016, eu lembro como se fosse hoje. E o Senhor disse assim para mim: não tema, eu estou contigo, continua, vai em frente. E aí foi quando eu acordei e eu guardei aquilo. Isso foi pela noite. Quando foi pela tarde, eu tive uma opressão. Eu vi um demônio em cima de mim, me enforcando. E os pés dele eram como patas, segurando e me prendendo na cama. E eu só ficava olhando, eu estava de olhos abertos. E eu vi, era como uma fumaça assim, embranquecendo. E quando eu comecei a repreender em nome de Jesus, ele me soltou. E se ele caiu. E eu lembro que na época eu contei para os missionários, que eram outros missionários, não são os atuais. E eu contei. E eles não compreenderam muito bem. Eles só falaram: ora, repreende. Só que eles não entendiam aquilo que eu estava tentando expressar. Então eu falei para o Senhor, realmente são coisas que as pessoas elas não são acostumadas a ouvir. E naquela época, 2016, eu tinha 2 anos, menos de 2 anos, eu tinha 1 ano e meio convertida. E eu já tinha assim, experiências grandiosas com o Senhor. Mas por quê? Porque quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, foi algo assim que eu não tive dúvidas. Eu falei: eu nunca mais vou voltar para trás. E eu sei que ninguém aceita Jesus achando que vai voltar para trás, assim como ninguém se casa pensando que vai se desviar. Isso é óbvio. Só que você tem que lembrar da promessa que você fez, do compromisso que você falou, afirmou, porque palavras elas não voltam. E a partir do momento que você assumiu o compromisso
descansamos, muitas vezes não oramos, deixamos de vigiar, mas eles não dormem. Eles não dormem, eles querem derrubar a igreja, o povo de Deus. E voltando, essa parte que eu fui era para encaixar no que eu estava falando sobre joio e trigo. Trigo, ao seu momento, ele vai dar fruto. O joio não dá fruto, ele pode parecer, mas ele não dá fruto. E o André Valadão, como eu estava dizendo, ele pregou contra o orgulho, e a palavra do Senhor diz que ele é contra, ele odeia, ele abomina, ele abate os orgulhosos, porque o orgulho vem da carne, independente de qual tipo de orgulho é. E isso é algo que nós devemos lutar constantemente, porque o orgulho nada mais é do que muitas vezes o nosso eu, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita ser o correto. E antigamente as pregações dele eram pregações que muitas vezes rasas, e muitas coisas que ele falava eu não concordava. Mas essa pregação eu ouvi, e ele está se posicionando como pessoas que se posicionavam muito antes dele, não estão se posicionando agora. Então o Senhor me disse assim, sabe o que é isso? É aquilo que eu falei na minha palavra. No momento certo, a luz, ela manifesta as obras de cada um. E a luz tem manifestado as obras do povo de Deus e daqueles que também não são. Ou seja, se nós formos analisar até aquele caso da Bruna Carla, quando ela falou sobre não cantar, não ir para o casamento homossexual, a gente vai ver que muito cristão, que a gente até, ou não, mas esse aí é crente mesmo, foi contra ela, e gente que muitas vezes a gente, não, isso daí, acho que nem se posiciona muito, foi a favor dela. Então, a gente vai ver mais ainda quem é luz e quem não é. Porque aqui, mais adiante, no livro de, acredito que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: filhinhos, já a última hora. O Senhor lhe diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que é hora então para o Senhor? Não sabemos. Mas é pouco tempo. E aqui, quando isto foi escrito, foi há mais de 2000 anos atrás. Se a gente for estudar profundo o calendário, nós estamos em 2023. Esse é o calendário do Papa Gregoriano, que ele fundou 2023. A gente não vive 2023 anos, não. A gente vive quase já 6.000 anos pelos cálculos. Os hebreus, eles têm um calendário que eles estão no ano 5.000 e alguma coisa, e os chineses, que é um dos calendários mais antigos, está em 4.000 e pouco. Por que que quando você vai dar uma clicada ali no Google, você vai pesquisar coisas, tudo aquilo é para fazer as pessoas terem a mente cauterizada. Porque se você não tiver o discernimento do alto, a revelação do Senhor, você vai acreditar em todas as fontes que estão escritas ali. E o Google, o Wikipédia, a grande elite global, o que eles pregam? Eles pregam segundo a ciência, segundo a filosofia, coisas que nós, que somos o povo de Deus, não concordamos. E aqui vem dizendo: agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por que eles saíram de nós? Porque eles não eram de nós. Porque se fossem, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ou seja, muitas vezes a gente pensa: poxa, fulano se afastou. Gente, eu não estou falando aqui de quem se afasta porque caiu, não tem força para voltar, se envolveu em algum embaraço. Não estou falando disso. Eu estou falando de gente que na cabeça
pessoa não se desviou e fica pregando um falso evangelho, gente que sai do meio da verdade para pregar heresia, achando que está pregando a verdade, distorcendo, adulterando a palavra. Dessas pessoas que eu estou falando. Aqui vem dizendo, para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, como é que você e eu, igreja, povo de Deus, vamos pregar para quem tem a mente cauterizada e rejeita a verdade e distorce a verdade? Isso não é para quem, no sentido superficial da coisa, que a gente pensa assim, poxa, fulano se afastou, se desviou, não consegue ficar de pé. Não é desse tipo de pessoa. Porque eu já fui essa pessoa que eu não queria compromisso com Deus, porque eu queria viver as coisas do mundo. Mas chegou o momento, eu sabia, não, um dia eu vou estar preparada. Só que claro, né, eu não me preparei. Mas o Senhor me chamou, então na hora que a voz dele falou, então a mesma coisa você, se você hoje não está de pé, não tem conceito com o Senhor, você pensa, meu Deus, estou perdido, desviado. Desviado é o diabo, que não sabe mais o caminho de voltar. Não tem como ele voltar. Mas você veio aqui porque você ouve a voz do Senhor. Porque você crê nele, naquele que te chamou, naquele que te trouxe. Você só precisa confessar publicamente. O que é confessar publicamente? É abrir a boca. É a mesma coisa, vamos supor que eu estou em um relacionamento. Dentro de mim, eu sei que eu estou em um relacionamento. Mas eu não quero abrir a boca e confessar, e falar e assumir o que é isso. Eu estou escondendo o meu relacionamento. Você acha que o seu companheiro ia aceitar você esconder o seu relacionamento? Você ia aceitar a pessoa que anda contigo esconder a amizade de vocês? Esconder o relacionamento? Não ia. E por que as pessoas elas acham que o Senhor, que criou tudo, vai aceitar um relacionamento? Eu creio em Deus, mas né, não. Eu estou, mas não estou. Gente, é decisão. E essa decisão ela não se toma uma vez, forever, nada mais. Não. Ela se toma todos os dias. E aqui ele diz na sua palavra, versículo 20, capítulo 2, 1 Pedro: e vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. Quem é que sabe de tudo? Quem tem a unção do Santo. Quem não tem a unção não sabe. Ele não está falando sabe da metade, sabe mais ou menos. Ele está falando sabe de tudo, porque o Espírito, ele falou, quando o Espírito da verdade, a presença de Deus que é descer sobre a terra, quando eu enviar, vocês não precisarão de mestres que os ensinem, pois ele mesmo ensinará todas as coisas. Então, uma pessoa que ela tem a presença de Deus, a unção do Santo, ela não precisa que ninguém a ensine. E aqui eu não estou falando de soberba no sentido que nós não vamos aprender uns com os outros. Eu estou falando de discernimento, de revelação da palavra, porque você tem acesso para ir e para voltar. E aqui em João capítulo 10, ele mesmo fala que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor das ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas. E ele diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Que porta é essa? É na dimensão espiritual. É um portal espiritual que o Senhor, Deus Criador, Yahvé, abriu para este pastor e as ovelhas que o seguem. E aqui diz: porque conhecem o quê? A sua voz. E aqui vem falando: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Quando uma pessoa ouve uma doutrina que não vem do Senhor, algo incomoda, algo não bate, porque não ouve a voz de estranho, só ouve a voz do Senhor. E aqui vem falando
verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem veio antes de mim são ladrões, mas as ovelhas não vos ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Ele não está dizendo só que vai entrar, ele está dizendo que vai entrar e vai sair. O que é entrar e sair? É você ter acesso às dimensões espirituais, porque você tem o quê? A unção do santo e saber de tudo. E é isso que o Senhor quer que a igreja dele aprenda. Não um evangelho raso, um evangelho que é só isso, e eu tenho que estar aprendendo as primeiras coisas. O primeiro leitinho, como, meu Deus, eu não tenho que falar mal dos outros, eu não tenho que brigar com os meus irmãos, eu tenho que ter paciência, eu tenho que... Isso já é para a igreja do Senhor praticar brincando. Por quê? Porque tem a unção do santo, mas o Senhor chamou a igreja, o povo, para guerrear nas dimensões celestiais, para entender coisas espirituais, guerras que estão acontecendo, coisas que estão por vir. E aqui mais adiante, eu marquei no versículo de 1 João, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim ela permanecendo. E aqui ele vem falando no capítulo 3, veja que com grande amor nos tem concedido o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então a igreja do Senhor, vocês mulheres, que o Senhor está chamando nessa noite, Ele está chamando cada uma de vocês para serem diferentes, não para serem aceitas, mas para serem de fato odiadas, porque aqui diz que o mundo não te conhece. Por que o mundo não te conhece? Porque não conhece aquele que o chamou. Então muitas vezes o Senhor falou, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Ou seja, a gente vai ter que passar por essa provação. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia e já sabia que nós iríamos passar por essa provação. O que é provação? É andar neste mundo, é viver essa vida. Você e eu poderíamos ter nascido em qualquer outra época, mas nós nascemos nessa, é para este tempo, assim como foi dito com Esther. O primo dela falou, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou. Ele já tinha sabedoria, aquele homem Mordecai. E para este tempo o Senhor nos chamou agora, porque aqui vem dizendo, amados, agora somos filhos de Deus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Purificação só se é conseguida através do quê? Fogo. E quem quer passar pelo fogo? Ninguém. Porque fogo, Ele tira impureza. Porque fogo, Ele mostra coisas em nós que nem nós sabemos. Ele mostra traumas, feridas, coisas do seu passado que você não sabe. Uma vez eu fiz uma cura interior numa pessoa que ela viu o passado dela quando ela tinha 2 anos de idade. Agora eu quero perguntar para cada um de vocês. Vocês lembram o que vocês fizeram com 2 anos de idade? Vocês não lembram. Com 3 anos? Não lembram. Só se tiver assim, com 3, com 4, já se for algo muito marcante, mas 2 não tem como lembrar. 2 é um bebezinho de colo, não tem como. E como que ela viu aquilo que ela não se lembra, mas lá nas memórias
vai vir a refletir na vida dessa criança que vai nascer. Assim como se você tiver uma vida e uma gravidez boa, tudo reflete, tudo, porque nós somos seres espirituais, alma vivente. Alma vivente não precisou primeiro o corpo para depois botar a alma. A alma já existia antes de vir o corpo é a casca. O corpo é como uma veste que recobre a alma vivente. De onde vem a minha voz? As cordas vocais, elas estão aqui. O meu corpo está aqui. Mas eu não sou esse corpo ele fica. Mas a alma, para onde ela vai? E é esse entendimento que nós precisamos ter, porque enquanto a gente viver achando que a gente é só um corpo ambulante, a gente vai continuar aqui nessa dimensão. Mas quando a gente tirar da mente que a gente é um corpo, que isso daqui é só um corpo, que vai se desfazer, a gente vai viver na alma, no espírito, porque essa alma, ela precisa do espírito para ela ter a vida eterna. E aqui vem falando, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Quem pratica, não é quem crê. O diabo crê mais que nós, porque ele conviveu. Nós acreditamos naquilo que nós não vemos, mas nós apalpamos segundo o quê? Segundo a fé, e nós vemos milagres. Mas ele viu face a face. Nós não vimos face a face. Nós só vamos poder ver quando nós morarmos com Ele. Mas antes disso é impossível. O Senhor falou, carne nenhuma pode ver o rosto do Senhor e suportar e sobreviver. E aqui Ele diz, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque, aí aqui, desde o princípio. E foi para isso que o Senhor veio, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9, capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem que não vive na prática do pecado? Quem é nascido de Deus. Então, muitas vezes, talvez alguém se questione aqui, por que eu não consigo abandonar o pecado? Por que sempre eu estou estável? Porque você não nasceu de novo. O Senhor falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele era mestre, ele lia, compreendia, entendia da lei, mas não tinha nascido. Mas ele cria, e porque ele creu, o Senhor deu um novo nascimento, uma nova vida, um novo homem. Paulo, ele pregava, parecia que ele já não estava mais nem aqui, por isso que ele estava disposto a morrer, até que nada mais importe. E aqui vem dizendo, porque a sua semente, a semente da palavra de Deus, permanece no novo nascido do Senhor. E aqui vem dizendo, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é nascido de Deus. De novo, é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí vem aqui, ó. Qualquer que não pratica o quê? A justiça. E não ama o seu irmão, não é de Deus. Não pratica a justiça e não ama. Não é só não pratica, é não pratica e não ama o seu irmão. Você, analisa comigo agora, que foi algo que o Senhor me revelou na minha casa. Você, com as pessoas do Zinho, todo mundo é irmão? Não. Você é irmão, se você nasceu de Deus. Você é irmão de quem? De quem nasceu de Deus. Porque o mundo não te conhece e tu não conhece o mundo. Porque o mundo te odeia e tu odeia o mundo. Então, quem ama o seu irmão é quem? É o seu irmão na fé, que nasceu no Senhor. Mas Satanás quer distorcer o nosso entendimento para
fazer a gente ficar no conflito. E eu vivi anos nesse conflito. Porque eu sabia do meu chamado de ganhar pessoas para Jesus. E eu ficava, Senhor, mas como eu vou pregar dessa forma? Porque se eu pregar dessa forma, eu vou ofender certas pessoas. Porque como é que eu vou falar com ousadia, como o Senhor falou, ele falou raça de víboras para quem? Para quem era nascido de Deus? Não, irmãos. Ele falou raça de víboras para os mestres da lei, mas eles não eram só mestres da lei, não. Eles não pertenciam ao Senhor. O Senhor disse, semente maligna de Caim, filho do diabo. E lá nas novas cartas, se eu não estou enganada, olha Efésios, no Tiago, fala homens irreconciliáveis, filhos das trevas, odiadores, blasfemos, amantes das trevas, soberbos, egoístas, avarentos, pessoas irreconciliáveis. Porque irreconciliável não adianta, não se reconcilia. E eu ficava nesse conflito porque eu pensava, não, mas a salvação é para todos. O Senhor morreu por todos, mas por todos aqueles que Ele chamou. E quem Ele chamou vai ouvir a voz dEle. Aqui a oportunidade é para todos. Só que com o tempo as obras elas se manifestam, ou para a luz ou para as trevas. Isso é muito claro. E aqui vem dizendo, não, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Caim era de quem? De quem que Caim era? Do maligno. Ele não era de Deus, ele era do maligno. E o Senhor falou, o pecado jaz à tua porta, mas cabe a te dominar. Sabe por que não dominou? Porque ele não era de Deus, ele era do maligno. Mas o Senhor deu a chance, tanto para nós, quanto para os filhos das trevas, mas eles odiaram a luz, porque o Senhor lhe diz na sua palavra, sabe por que eles odeiam a luz? Porque a luz manifesta as obras das trevas, que são obras o quê? Reprováveis. E aqui vem dizendo, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Quem não ama quem? O seu irmão é quem? Quem o Senhor chamou igualmente como você. Porque assim como você tem erros, o seu irmão também tem. E isso eu aprendi anos atrás e demorei. Porque eu olhava as pessoas com um olhar, meu Deus, essa pessoa é hipócrita. Eu preferia a prostituta ou o drogado que estava na lama mesmo, que gente hipócrita. O diabo não conseguia engolir gente que conhecia ao Senhor e fazia as coisas de qualquer maneira. Mas foi nesse mesmo período que o Senhor me ensinou sobre cura interior. Uns 4, 5 anos atrás. O Senhor me ensinou quando eu entendi que pessoas eram assim por falta de cura. Gabriel? Quando eu entendi que as pessoas, muitas vezes, elas andavam com o Senhor, mas elas tinham obras reprováveis por falta de cura, por rejeição, porque não tinham nascido de novo. Quando eu entendi, o Senhor falou para mim, tu não ama no meu quarto. E eu chorava e falava, como assim que eu não amo? E eu chorava, assim, meu Deus, porque eu ouvi claramente, tu não ama, tu tem que aprender a amar. Mas eu falava, Senhor, mas eu não julgo e não condeno ninguém. O que eu estou reprovando são as obras que tu fala na tua palavra. Mas o Senhor queria me fazer entender e olhar para aquela alma com os olhos de amor genuíno e entender que ela era aprisionada. E quando eu entendi isso, foi só uma pessoa para eu entender todo o resto. E foi
amor que vem do céu a ponto de perder, porque ele diz: quem ama a sua vida, ele diz, vai perder. Mas quem perde a sua vida por amor de mim, o amor que eu estou falando não é um amor de egoísmo, é um amor de zelo, de cuidado pelo seu corpo, pela sua mente, que você zela a si mesmo. Eu amo a minha vida, mas com o zelo do Senhor. Eu não posso ter um amor egoísta a ponto de ter medo de perder, mas a ponto de dar. E aqui vem o mistério. 1 João, capítulo 3, pode ficar de pé. Versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quem não ama o seu irmão não tem o amor do Senhor. E ele diz que é homicida. E aqui vem o mistério do segredo do Evangelho, de toda a história, de Gênesis a Apocalipse, capítulo 16. Conhecemos do amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. E aqui o Senhor vem falando o segredo de todo esse evangelho, até que nada mais importe. Ele deu a vida dele por mim, por você. E sabe qual é a melhor maneira de eu e você mostrar que nós temos o fruto do Espírito, que nós nascemos do Senhor, dando a vida pelos nossos irmãos. E sabe o que é dar a vida pelos nossos irmãos? É fazer coisas que a lógica humana não faz sentido. Qual é o sentido de nós nos reunirmos aqui nesse lugar, vocês sentados e eu falando de algo que está acima e além de nós? A mente humana não entende, isso é loucura, isso é espiritual. Qual é o sentido de a gente aborrecer a nossa carne
entregar a minha vida para Ti. Mais uma vez eu quero dizer, Senhor, eu quero confessar públicamente. Não é diante só de pessoas não, irmãos. É diante de testemunhas espirituais. Porque o inferno, ele precisa conhecer um homem e uma mulher de Deus. Amém? Alguém aqui nessa noite quer? Levante sua mão. Não. Vou finalizar, amém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, amém? Ninguém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de oferta. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. 9. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Amém. Que é a nossa palavra de oferta. Que nessa noite, como a palavra mesmo ela fala, que nós devemos dar conforme resolveu do nosso coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que nós viemos trazer a nossa melhor oferta, que nós viemos trazer o melhor, não para o homem, mas para o Senhor, que nós viemos trazer com alegria, não pensando assim no que o Senhor ele vai nos dar em troca, mas pensando assim que o Senhor ele supre a necessidade dos seus filhos, que Ele dá conforme, eu creio assim, que Ele dá conforme nós entregamos a Ele o nosso coração, não a quantia que vai ser depositada aqui. Que o Senhor ele possa abençoar grandemente a vida de vocês, em todas as áreas. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de vocês, que não falte o alimento, que não falte a roupa, que não falte nada dentro da casa de vocês. Amém?